Ele é diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e está no comando da investigação do momento. Eu vou começar com o delegado Jorge Carrasco. Eu posso dizer que você é o delegado mais elegante que já sentou aqui. Muito obrigado por esse elogio. Impecável, sempre. Muito obrigado. E muito tranquilo na hora de falar ali. Cada entrevista que eu vejo, quando você conta sobre as últimas investigações, sobre os últimos crimes que chamaram a atenção da população, eu digo, eu tenho que conversar, quero chamar esse homem para conversar. Aí liguei para você diretamente. Perfeito. Qual foi a sua reação ao meu telefonema? Veja, Jô, eu estava no meio de um furacão, né, na investigação. De repente, toco o meu celular e diz assim, é o doutor Carrasco? Falei, sim, aqui é Jô Soares. Eu dei uma parada, falei, é algum colega que está me gozando. O Jô Soares não faz programa de Policial. crime, policial. Aqui vale tudo, aqui é crime. Aí, o Jô Soares ligando para mim. Aí eu falei, não, olha, tenho muito prazer em ir ao seu programa, desde que o senhor faça contato com a assessoria de imprensa do gabinete do secretário. Aí o senhor me diz, eu quero o telefone. Eu lhe forneci e estou aqui hoje com muito prazer. Muito obrigado. E muito obrigado pelo seu convite. Imagina, só que o seu tom não foi exatamente esse, não. Foi exatamente isso, mas era, olha, o senhor liga para assessoria, tomar no seu... Isso não. Isso não houve mesmo. E olha, eu preciso... Mas pensou, né? Claro que pensou. Eu devo dizer que essa sua reação já aconteceu algumas vezes. Uma vez eu liguei para um amigo meu, a secretária atendeu, eu falei, aqui é o Jô Soares. Ela falou, e aqui é a Xuxa. Bateu o telefone. Mas aqui eu tenho o hábito de realmente, no entusiasmo, eu ligo logo. Eu estava aqui na produção, mas aí eu falei, Anne, tem que passar pelo modo convencional, porque o delegado não levou muita fé, que era eu no telefone. É verdade. Você tem 37 anos de polícia. Sim. E já foi responsável pela condução de vários casos famosos, como o da escola base, que deu aquele problema sério, porque foi super divulgado uma coisa que era errada. Perfeito. E aí você chegou às conclusões verdadeiras, né? Perfeito. Deu muito trabalho esse caso? Todo caso que começa assim, nebuloso, dá muito trabalho, porque você tem que às vezes mudar a metodologia de investigação. E nesse caso, a escola base deu um clamor público muito grande. As pessoas que eram responsáveis pela escola tiveram a escola depredada, colocaram fogo e no final a investigação chegou a que eles não tinham participação nenhuma no fato de ter molestado aquele garoto de 5 anos. Pois é. Esse, inclusive, o que me parte o coração é que a escola dificilmente se recuperou depois de uma coisa dessa. Não, nunca mais. Nunca Inclusive mais. Os donos da escola perderam seus bens, ficaram numa situação deplorável. Isso já aconteceu uma vez, se eu não me engano, nos Estados Unidos teve um caso bem semelhante também, e que foram inocentados, mas não adiantou, porque a escola já tinha ido, fim de papo. Nós vamos falar, claro, do caso da Elise Matsunaga, mas antes eu quero falar de outras coisas, nós temos bastante tempo aqui. Pois é. Como é que você começou na polícia? Veja, Jô, eu não tenho... assim, ninguém da família, eu sou filho único, né? E ninguém me influenciou a entrar na polícia. Mas desde garoto, eu sempre tive, eu acho que posso dizer que eu sou vocacionado. Sempre gostava de brincar, de mocinho bandido, e sempre estava do lado do mocinho, do lado do xerife. Aí desde cedo, eu comecei a trabalhar. Comecei como office boy na minha vida, bancário. Depois fiz o serviço obrigatório do Exército. E estudei Direito e prestei o concurso para delegado de polícia. E aí já entrou direto, porque para ser delegado tem que ser
formado em Direito, bacharel, né? Isso. Aí você já entrou para delegado. A carreira do delegado tem, assim, várias etapas? Delegado Sim. de primeira, de segunda, sei lá, como Sim, é que é? na minha época o delegado era de 5ª classe e ia para o plantão policial, né? Plantão policial que na época era DEGRAN, hoje é DECAP e DEMACRO, foi dividido o DEGRAN, que era não só a capital como a Grande São Paulo. E hoje está dividido. Então eu fui para o plantão e tirei plantão na Zona Leste, tirei plantão na Zona Centro, tirei plantão na Zona Sul, depois fui trabalhar na rua. Na Zona Leste também? Sim, no 10º Distrito na Penha. Qual é a zona mais perigosa? Olha, Estamos falando aqui de zonas da cidade, né? Por favor. Olha, cada região da cidade tem a sua peculiaridade, né? Eu fui, depois fui titular de distrito, depois fui assistente de seccional, depois passei a seccional, que já é um patamar mais final da carreira, que é o classe especial, que é o último grau da carreira. Não é final da carreira, né? Não, final não, que é o patamar mais elevado, né? Eu não sei se você conheceu, você chegou a ter notícias de um delegado que era ali da região da Rua Augusta, que usava uma gravatinha borboleta, chamava ele de o Borboleta. Sim. Era uma figuraça e falava difícil. Às vezes ele levava uns estudantes para lá e dizia assim, Augusta, essa rua que de Augusta só tem o nome. Aí fazia uma preleção e mandava todo mundo embora. Tem documento? Não tem? Então recolhe. Tem, vai embora. Pronto. Era uma figuraça. Isso aí, claro que não... Você devia estar começando nessa época, né? Exato. Estava começando no plantão. E ele já era uma figura popular. Já era popular e já estava também num patamar mais elevado. Agora, o primeiro, no plantão, qual foi o caso mais exótico que você teve que atender? Olha, Jô... Ou um dos casos? No plantão, como eu disse a você, depende da região, a peculiaridade maior tem característica da região. Por exemplo, na Vila Clementino, onde eu tirei plantão na 11 de julho, o grande problema ali era furto de auto e os casais que se separavam e o marido ia ver o filho e a mulher não deixava vê-los. Então, uma preservação de direito era um horror. Aos sábados de manhã, formava filas de maridos que iam ver os filhos e as mulheres não deixavam e eles vinham à delegacia para fazer a ocorrência. Fila de marido. Isso na Zona Sul. Na Zona Centro, a peculiaridade é que, durante o dia, o público é né? Tem 4,5 milhões de pessoas que frequentam o centro por dia. Então, todos preocupados com o trabalho, aquela correria, com o comércio. E à noite é a gastronomia, eram os teatros, né? Eram os batedores de carteira na época, né? Bons tempos que tinha só batedor de carteira. Que as armas não eram tão suntuosas como são hoje, né? E também eram as prostitutas na área central, até era uma vida noturna até lírica, né? Olha, que lindo isso. Você sabe que o meu amigo Milor Fernandes, infelizmente já falecido, ele tinha um amigo, para ver como os tempos mudaram. Tem um amigo que estava dentro de casa, escutou um barulho embaixo, era noite, era um ladrão. Aí ele pegou um revólver e desceu a escada. Quando ele desceu a escada e ele viu o vulto, ele deu um tiro, pá, que não pegou em ninguém. Quando teve o tiro, o ladrão que já estava fugindo virou e falou, não, tiro não se usa em assalto. Você vê como os tempos mudaram. Ontem mesmo tem uma moça que foi selvagemmente assassinada no trânsito, né? Com um tiro na cabeça, porque se assustou. E pelo que a gente, não dá para ver nitidamente, mas pelo que a gente vê na imagem das câmeras de segurança, era um rapaz bem jovem, né? Enfim, vamos falar um pouco do caso do Pimenta, que ficou em liberdade durante muitos anos. Perfeito. Né? O Pimenta Neves matou uma moça que era sua amante, né? Namorada, né? Namorada. Para você mais. Namorada. O que ele te falou de curioso? Veja, eu era seccional centro à época, quando o Pimenta Neves foi autor daquele homicídio da sua namorada, e ele ficou preso no 77DP ali na Santa Cecília. E ele estava muito depressivo, né? Porque com a prisão, com a condição, que a opinião pública foi um clamor, e eu fui até lá para conversar com ele,
ele disse-me o seguinte, ele falou que ele foi correspondente jornalístico no exterior, uma pessoa preparada. Exatamente. Falava várias línguas e tal. E ele disse o seguinte, que naquele dia ele subiu um calor de emoção, né, por ter discutido com ela, e ela parece que teria o ofendido, teria estar com outro namorado, e ele disse que subiu um calor que vinha dos membros inferiores e tal, e que se naquele momento tivesse alguém que desse uma paradinha assim, vem cá, vamos conversar, onde você vai, o que você vai fazer, talvez ele não teria cometido aquela barbárie que ele cometeu, porque ele era pacífico e disse que não matava nenhuma barata. Pois é, mas para quem não mata barata, para que andar armado? Ele já estava armado? Estava armado. Que arma era que eu não me lembro? Era um 32 e ele descarregou o 32, né? Ele deu uns tiros e ela caiu ao chão e ele ainda conferiu, deu 2 tiros na cabeça. Ele falou por que andava armado? A arma que ele colocou, que ele possuía, ele não andava armado, a arma ficava em casa. Agora, falando em 32, e a velhinha gaúcha que liquidou o assaltante dentro de casa? Corajosa, muito corajosa. Eu vou pedir para mostrar essa imagem, pelo menos um trecho, que tem muita gente que não viu. Ouviram? Tem aí? Eu estava só observando, falando com ele, carinhosamente, pensando... 82, não, como 83. é que tu entrou aqui? Para onde tu entrou? E ele não me dava confiança. E fez assim para mim, tinha calma, com o rosto virado para lá, e saiu de costa por aqui. E daí eu olhei bem, me gravou, eu digo, não é meu neto. Levantei sem aparelho, sem óculos, sem nada, sem moletes. Eu entrei aqui, saí naquela porta e fui no quartinho, eu olhei, estava tudo intacto. E eu fui procura dele, para cá e para lá, não estava. Eu parei aqui, a porta estava bem aberta. Ele estava ali na frente da grade, falando comigo, sua velha, isso, aquilo, não sei o quê. Me abre esse portão. Quando ele levantou os braços assim, que eu vi que ele vinha saltar em mim, foi o momento que eu dei o primeiro tiro. E me apavorou aquilo, porque eu nunca tinha feito, não tinha visto. E depois ele resvalou e foi para o chão. Eu me dei a impressão que ele ainda ia acontecer uma coisa. Eu dei mais 2 tiros. Eu lembrei do celular do Ayrton. Tá bom. Virem, tá bom, pode tirar. 84 aninhos. E a senhora me desculpe, por mais que a senhora diga que foi uma coisa assim que pegou no momento, pelo gesto que ela fez, ela tem alguma prática de tiro. Ela não é boba, não é gaúcha, firme. Imagina, você que vai entrar, pensa que pega a velhinha. Aliás, tem um delegado aposentado que há alguns anos também estava deitado na cama, entrou um assaltante e ele com a arma aqui do lado só queimou o sujeito. Né? Agora, isso dá uma ideia que a violência não tem idade. Né? É verdade. E eu acho que ela fez muito bem de se defender. Parece que chegaram a pensar em indiciá-la, depois a promotoria falou, não tem... Uma legítima defesa aí, né? Absoluta. Né? Mas eu quero aproveitar também esse ensejo, Jô, e dizer à população para que isso aí foi um caso esporádico, que ela foi bem sucedida, mas não deve reagir, Jô. A maioria das vezes a pessoa se dá mal. Se dá mal, e nós temos visto aí no trânsito, como você bem colocou, as pessoas às vezes se assustam com o assalto, tiram o pé do breque, da embreagem, e acabam, o bandido interpreta como eles vão reagir e toma um tiro às vezes por nada. Você sabe que eu entrevistei aqui uma turma da SWAT americana, e eu tinha sido assaltado, tinham roubado um relógio no trânsito. Aí eu contei para eles, eu disse, o que acontece com qualquer um de vocês se estão no carro e alguém aparece e põe uma arma na sua cabeça? Todos automaticamente fizeram, tiraram o relógio, carteira, tudo, e entregaram tudo. Quer dizer, pessoas que estão preparadas para reagir. É verdade. Eu vou pedir para a gente fazer ir para o nosso break e vou voltar para a gente falar do caso da Elise Matsunaga, que é um caso que está horrorizando aqui a população. E engraçado que tem gente que acha assim, é para ele aprender. Depois de morto, ele vai aprender. Daqui a pouco eu volto com o delegado Jorge Carrasco. Tenho aqui ao meu lado o
delegado Jorge Carrasco, e vamos falar um pouco agora do caso da Elise Matsunaga, que liquidou o marido e depois ainda fez um picadinho, né? Fez um salsiche, sei lá qual é o nome da comida japonesa, um sushi do marido, e disse que foi no impacto emocional que ela fez aquilo. E já ficou provado que não é possível, né? Não, já. Jô, o DHPP tem uma delegacia que pertence à divisão anti-sequestro, que é de pessoas desaparecidas. Então eu quero aproveitar aqui, quem não conhece, saber que existe. E esse mito de dizer que precisa esperar 24 horas para comunicar à polícia o desaparecimento, isso não existe. Isso é por causa de filmes americanos. Sempre diz, não, tem que esperar 24 horas. Não existe isso. Não existe. Tão logo a pessoa perceba que um ente querido saiu, desapareceu, comunique imediatamente à polícia. Qual foi? Você pode repetir a sigla e o que a sigla significa? O DHPP é Departamento Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa. Lá eu tenho 3 divisões. Tenho a divisão de homicídio, tenho a divisão de proteção à pessoa e tenho a divisão de antissequestro. E uma das delegacias que integram a divisão de antissequestro é de pessoas desaparecidas. E telefonas para que número? Telefona para 190, que é a Polícia Militar, ou qualquer delegacia próxima, ou pode se fazer pela internet. E aí? Aí cai logo na nossa delegacia e nós... Encaminham. Eles encaminham e nós cuidamos imediatamente para a investigação, para ver o que aconteceu. O caso do Marcos Matsunaga, ele desapareceu e o irmão fez o comunicado de desaparecimento. Você queria lhe interromper, já interrompendo, realmente por coincidência. O meu próximo convidado, o Vitor Belfort, que está sentado ali, tem uma irmã que ainda está desaparecida. Né? Há quantos anos? Desde 2004. Desde no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há pouco tempo que instituiu essa delegacia. Agora, então, voltando ao caso da Elise. O irmão é que comunicou? O irmão comunicou o desaparecimento no dia 22 de maio. E nós começamos a investigação e começamos a metodologia para ver o que tinha acontecido com ele. Nesse meio tempo, de 22 a 25, achou-se alguns pedaços do corpo, num saco azul com filete vermelho, na área de Cotia. É um saco tradicional, saco de lixo. Né? E tinha várias no raio de 1.000 quilômetros. Foi achando as partes do corpo. Eram 4 sacos. E a cabeça foi achada por última, numa distância muito aquém dos outros sacos que foram encontrados. Ao montar-se o corpo no ML, foi comunicado a nós e a família foi fazer o reconhecimento e constatou que tratava-se do Marcos Matsunaga. Sem querer fazer trocadilho, foi feito um puzzle, né? Foi feito um quebra-cabeça ali, Isso. Partindo da cabeça e aí foram achando os outros. Tanto é que um dos braços, o braço direito, não foi achado até hoje. Pode ser que algum animal tenha pego, não foi achado. A delegacia de Cotia trabalhou nesse caso, fez o BO do encontro de partes de corpo, e como se tratava de um homicídio escabroso, macabro, macabro, dado ao esquartejamento, foi acionado o DHPP, porque o DHPP é um departamento especializado. Certo. Nós tomamos a primeira medida de pegar as imagens do apartamento, das câmeras do elevador. Do elevador, E nós constatamos, ao analisar as câmeras, que ele teria entrado com a família no prédio, ele teria descido para pegar uma pizza e não mais saiu do prédio. Eu, conversando com o delegado que ficou à testa das investigações, juntamente comigo, o Mauro Dias, nós achamos por bem pedir um mandado de busca no apartamento para ver o que tinha acontecido e também a prisão temporária da esposa do Marcos, porque ela era a única que estava no apartamento e ela teria que nos dizer o que tinha ocorrido. Aliás, é verdade que na maioria dos casos similares, quer dizer, mesmo sem esquartejamento, de morte de um dos cônjuges, geralmente
grande probabilidade do culpado ser o outro cônjuge? Veja, Jô, no homicídio, sempre o autor conhece a vítima e a vítima conhece o autor, independente do latrocínio, né? Que é um contraponto. No latrocínio, a vítima não conhece o autor e o autor não conhece a vítima. Às vezes acontece ao acaso. Mas sempre no homicídio, ou é próximo da família ou integra a família. Bom, aí ela foi decretada prisão preventiva. Aí nós fomos à prisão temporária. Nós fomos ao apartamento para cumprir não só o mandado de busca, para ver o que tinha no apartamento, mas também prendê-la temporariamente. E na apreensão que nós tivemos que fazer, com alguns documentos, algumas coisas, nós pedimos que ela nos desse um saco de lixo para que colocasse os objetos para levarmos para a delegacia. Qual foi a nossa surpresa? Que o saco de lixo era azul, com o filete vermelho e era importado. Igualmente o saco de lixo que foi encontrado os pedaços do corpo. E ela, depois que ficou óbvio que ela não tinha muita saída, ela chegou a confessar ou foi usado aquele argumento de que foi um crime passional? Como é que se descaracterizou esse crime como crime passional? Veja, João, nós a levamos para a delegacia e naquela noite não conversamos mais com ela. Ela também não esboçou nenhuma reação. Ela é muito fria, muito calculista, fria. No dia seguinte, nós tiramos da cadeia e aí nós íamos fazer um interrogatório e os indícios eram muito fortes, não só do lixo, como também da imagem. No elevador, ela saindo com aquelas malas. E ela disse que teria pego as malas, que ela ia viajar, e quando retornou, como, você retornou sem as malas? Ah, eu esqueci no carro. E aí nós fomos conversando e disse o seguinte, olha, o seu marido está morto, você vai para a cadeia. E a sua filha fica com quem? Nesse momento ela balançou um pouquinho, chorou, porque eu entendi que a parte emocional era a filha, e ela disse, não, fui eu e eu vou confessar. Foram 8 horas de interrogatório. Nossa. E você que fez esse interrogatório? Eu acompanhei às 8 horas junto com o delegado Mauro Dias. E aí, o negócio de cortar o corpo, ela nos disse, daí ela nos disse que ele vinha tratando muito mal, que ele tinha amantes, porque ele tinha muito convívio com prostitutas, e que ela foi visitar a mãe, foi no dia que ela chegou e nós pegamos a imagem, que ela voltou da visita à casa da mãe, disse que ela contratou um detetive para segui-lo, e o detetive fez algumas imagens, ele com outra mulher. E ela foi dizer a ele o que estava acontecendo, discutiram, ele deferiu um tapa no seu rosto, e ela disse que, levada pela forte emoção, isso é palavras dela. Sim, claro. No interrogatório. Ela fez um curso de tiro com ele, tinha armas espalhadas pela casa toda, porque eles tinham medo que entrasse ladrões em casa, então... E ele também era colecionador, então tinha armas, fuzis, tinha um monte de arma pesada. Aliás, quero fazer um parêntese. Se a pessoa acha que tem essas armas para se defender, entra o ladrão e rouba as armas todas. Exatamente, o que é perigo. Ainda mata os moradores com a própria arma. Bom, mas aí ela pegou a arma e deferiu um tiro na têmpora esquerda. Veja, Jô, dada a nossa experiência, o tiro foi a queima-roupa, e nós não temos dúvida disso. Mas no depoimento dela, ela disse que foi a 1,5 metro. Ora, ninguém subjuga ninguém com arma e a pessoa vira para tomar o tiro, né? Então, ai, não. Girou. Então foi muito próximo e isso ficou uma lacuna aí no interrogatório que o legista, através do seu laudo, veio provar, né, que o tiro foi a queima-roupa. Nós também estamos esperando o laudo da perícia de campo, viu, Jô? Porque é feito não só o laudo necroscópico, que é o médico legista, mas também a perícia de campo, que é feito com peritos, com delegados, certo. E nós fizemos a reconstituição. E não ficou também muito bem claro na reconstituição, porque estou dizendo até em primeira mão, porque eu não disse isso a ninguém, nem à imprensa, mas a versão dela, de 1,5 metro, cai por terra porque foi dado o tiro a queima-roupa. Olha, então isso aí não tem dúvida. E quanto a esquartejar o marido depois de morto, ela justificou de alguma forma? Ela diz o seguinte, no interrogatório, é o seguinte, que ela pensou em ligar para a polícia, mas como a família dele era de muitas posses e tal, não iriam acreditar, então ela arrastou o corpo para um dos aposentos, deixou por 10 horas
E depois ela disse, como ele era pesado, ela tiraria do apartamento. E ela achou por bem, como ela tinha conhecimento de anatomia, que ela foi enfermeira, trabalhou em centro cirúrgico, ela achou por bem esquartejar o corpo. E escolheu, para começar o esquartejamento, as cartilagens e as... nas juntas, né? Porque é mais fácil de você desconectar os membros inferiores e superiores. Nossa, mas isso realmente precisa ter uma frieza, não é? Para fazer uma... Aí disse que foi indo, depois cortou na altura da cintura, né? E ela teve grande dificuldade para romper a coluna. Então ela foi batendo até desgastar e depois ela quebrou o corpo. Você sabe que eu entrevistei aqui um legista do Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele agora, ele vai me perdoar, que inventou um tipo de luminol que não precisa de uma luz especial. E parece que é uma coisa que foi muito bem aceita mundialmente. Nesse caso, foi usado o luminol para ver se houve vestígios de sangue em algum lugar? Sim. O exame que foi feito em campo, que eu disse a você através do perito, a reconstituição, como o apartamento era muito grande, Jô, eram 500 metros quadrados, no primeiro momento se jogou o luminol em uns compartimentos que era o quarto do casal e não se encontrou nada. Depois, através do interrogatório, que ela descreveu aonde aconteceu o fato, realmente foi colocado o luminol e é positivo que houve a limpa de sangue naquele local. Delegado, qual é a qualidade, quais são as qualidades mais importantes na sua profissão? Olha, Ju, é muita observação, né? Você tem que ser muito criterioso, muito observador e não descartar nenhuma possibilidade. Não descartar nenhum fato. Todos os fatos são importantes numa metodologia de investigação. Eu quero dizer que eu estou sabendo que o nome do que é químico, do inventor desse luminol, é o Cláudio Cerqueira Lopes. E, voltando à pergunta do que é necessário, a memória é muito importante para um delegado. A memória é importante. Já te ajudou em algum caso específico? Eu sou muito fisionomista, sabe, João? E eu estava num dos plantões e entrou um indivíduo com a polícia militar para ser averiguado. E eu, batendo os olhos nele, eu lembrei que ele tinha sido preso há 2 anos atrás comigo. E ele estava totalmente descaracterizado e com nome falso. E eu, assim... Preso comigo eu não entendi agora. Não, preso... Por você? Por mim. Que susto, meu Deus do céu. Preso por mim num flagrante de e aí roubo. Você lembrou? Aí eu lembrei dele e falei, não, você é fulano de tal, você é assim, você esteve... Eu que fiz o ato de prisão em flagrante há 2 anos atrás, você ficou preso na minha delegacia. E há quanto tempo? Porque não gostou muito. Não, porque tem uns ladrões que são muito cínicos, não tem? É verdade. Doutor, não, deixaram esse embrulho aqui comigo. Não, é sempre... Depois que eu abri, que eu vi que era maconha, não tinha ideia do que era. Sempre a negativa é o primeiro posicionamento, né? Não fui eu, não sei. Não, eu não. Eu conversei aqui com o delegado, obrigado, também gostei, Jorge Carrasco. Doutor, muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.